última parte da nossa aula, eu quero aprofundar com vocês nesta etapa o artigo 218, letra C, parágrafo 1º, traz causas de aumento de pena. De acordo com o parágrafo 1º, a pena é aumentada de 1 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Então, quando eu analiso a primeira parte do parágrafo 1º, eu vou perceber que lá está agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima. Rogério, o que eu entendo por relação íntima de afeto? Relação íntima de afeto. Pessoal, essa relação íntima de afeto pode ser casamento. Essa relação íntima de afeto pode ser união estável, namoro. Tá ok? Agora, além desta circunstância, a segunda parte do parágrafo 1º fala de finalidade de vingança ou humilhação, com o fim de vingança ou humilhação. Fim de vingança ou humilhação. Eu tenho, nesta circunstância, o tal do porn revenge ou revenge porn. Alguns falam porn revenge, outros falam revenge porn. Então aqui, ó, é o tal do revenge porn. Em que alguém, depois de normalmente encerrado o relacionamento, divulga na internet imagens ou vídeos íntimos do ex-parceiro ou da ex-parceira. Tá ok? Se a primeira parte não abrange encontros meramente casuais, a segunda parte abrange encontros casuais em que o agente, depois do encontro, por vingança ou com o fim de humilhar, divulga cenas de nudez da parceira ou da parceira, ou do parceiro. Tá ok? Joia? Então, se na primeira parte eu não estou abrangendo os encontros casuais, na segunda parte esses encontros casuais estão abrangidos desde que o agente depois democratize as imagens com o fim de vingança ou humilhação. Joia? Pessoal, para nós praticamente encerrarmos os crimes contra a dignidade sexual, aqueles que eu escolhi para trabalhar em sala de aula, pois são os mais cobrados e serão os mais cobrados nos próximos concursos, eu tenho que estudar com vocês a ação penal nestes crimes. Um tema que já teve mais importância. Rogério, por que perdeu a importância? Porque o artigo 225 do nosso Código, que trata da ação penal nos crimes sexuais, definidos nos capítulos 1 e 2, foi alterado e agora estes crimes são perseguidos mediante ação penal pública incondicionada, não dependendo de pedido ou autorização do ofendido. Esse artigo 225, ele foi alterado, num espaço de tempo de 10 anos, ele foi alterado 2 vezes. Olha só, em 2009, ele foi alterado. Antes da Lei 12.015 de 2009, a ação penal nos crimes sexuais era, em regra, de iniciativa privada, admitindo 4 exceções. Procedia-se mediante ação penal pública condicionada à reabilitação se a vítima ou seus pais não podiam prover as despesas do processo, sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família, ou seja, a pobreza, no sentido jurídico. B. A ação penal era pública e condicionada se o crime era cometido com abuso do poder familiar, da qualidade de padrasto, tutor ou curador. C. O crime de ação penal pública incondicionada se da violência resultasse lesão grave ou morte. E D. Uma súmula do STF, súmula 608, dizia que a ação era pública incondicionada se o estupro era praticado mediante o emprego de violência real.
Então, antes da Lei 12.015 de 2009, a regra era exatamente a ação penal de iniciativa privada, comportando 4 exceções. Com o advento da Lei 12.015 de 2009, a coisa mudou. Espancaram a ação penal de iniciativa privada e a regra passou a ser ação penal pública condicionada à representação. Com a reforma de 2009, a regra passou a ser ação penal pública condicionada à representação, admitindo só 2 exceções em que a ação penal era transformada em pública incondicionada. Menor de 18 anos, vítima menor de 18 anos ou vítima vulnerável. Então, em 2009, a regra mudou. De ação penal de iniciativa privada, passou a ser ação penal pública condicionada à representação. E admitia 2 exceções em que a ação penal era pública incondicionada. Só era pública incondicionada se a vítima fosse menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Agora o legislador muda novamente o 225, a Lei 13.718 altera novamente a sistemática da ação penal, que agora passa a ser sempre pública incondicionada. Rogério, então não é mais possível ação penal de iniciativa privada nos crimes sexuais? Não é possível ação penal de iniciativa privada nos crimes sexuais? É isso? Cuidado, hein, pessoal? Cuidado. Olha que interessante. Nós não vamos poder esquecer da ação penal privada subsidiária da pública. É possível ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública. Essa não tem como legislador espancar do nosso ordenamento. É impossível o legislador abolir a ação penal privada subsidiária da pública. E por quê, Rogério? Porque é uma garantia do cidadão. É uma garantia constitucional do cidadão, uma garantia prevista no artigo 5º da nossa Bíblia Política. Já caiu exatamente isso em concurso. O examinador perguntou o seguinte: não cabe ação penal privada em crimes sexuais, verdadeiro ou falso? Ah, verdadeiro. Falso. Tem uma ação penal de iniciativa privada que continua sendo possível e é uma garantia constitucional do cidadão contra a inércia do Estado acusador. É ação penal privada subsidiária da pública. Guardem isso. Tá ok? Pessoal, para encerrar a aula, eu quero estudar com vocês o artigo 234, letra A, que traz uma causa de aumento para todos os crimes do título 6. Para todos. Inclusive estes que nós estudamos. O artigo 234A diz que para os crimes previstos no título 6, a pena é aumentada. O inciso 3 diz, de metade a 2/3, se do crime resulta gravidez, e o inciso 4, de 1/3 a 2/3, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Rogério, esses 2 incisos, incisos 3 e 4, estão com redação nova, né? Sim. Redação nova dada pela Lei 13.718 de 2018. É aqui que o seu examinador constrói as famosas pegadinhas. Vamos ver as redações desses incisos antes e depois da Lei 13.718. Ó. O inciso 3, antes da Lei 13.718, aumentava a pena de metade se do crime resultasse gravidez. Agora aumenta a pena de metade a 2/3. De metade a 2/3. Percebeu a pegadinha? Percebeu a mudança? Claro que essa mudança é irretroativa, não alcança os fatos pretéritos para evitar retroatividade maléfica, para não violar o princípio da legalidade. O inciso 4 tinha a seguinte redação: a pena aumenta-se de 1/6 até a metade se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador.
Agora, o aumento é de 1/3 a 2/3, o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Vejam as novidades, novidades igualmente irretroativas para não implicar em violação ao princípio da legalidade. Esse quadro te ajuda a perceber bem as mudanças trazidas pela Lei 13.718 de 2018. O examinador está cobrando isso em concurso público. Eu chamo a atenção para o inciso 3 novamente. Preste atenção num detalhe do inciso 3. Ele aumenta a pena agora de 2/3, no passado o aumento era de metade, mas agora é de 2/3, se do crime resulta gravidez. Nossa, Rogério, interessante, se resulta gravidez. Você vai perguntar o quê, Rogério? Se resulta gravidez em quem? Ah, Rogério, na mulher vítima. Calma, mas e se a mulher for autora do crime sexual contra um homem, contra um adolescente, por exemplo? E ela, autora do crime sexual contra o adolescente, engravidar. Vejam que do crime resultou gravidez, não na vítima, que era homem, mas no sujeito ativo, que era mulher. Incide o aumento? Leia novamente o inciso 13. Em nenhum momento ele está dizendo que o aumento existe se do crime resultar gravidez na vítima. Ele está dizendo que se do crime resultar gravidez. Pessoal, vocês vão concordar comigo que para a vítima homem, o crime sexual é até mais grave quando a autora do delito engravida, porque carrega um filho dele que ele não desejou. Por isso que o legislador não falou resultar gravidez na vítima. Num crime sexual cometido por mulher contra homem ou homem contra mulher, num crime sexual resultando gravidez, uma gravidez indesejada, para qualquer vítima, homem ou mulher, o delito é mais grave. Compreendeu? Agora não fica pensando que resultando gravidez na autora do crime, o homem tem o direito de pedir que ela pratique abortamento. Não. E nem ela tem o direito de praticar o abortamento. O abortamento sentimental, humanitário ou ético do 128, inciso 2, é para a gravidez resultante de estupro, figurando a mulher vítima só. E a interpretação tem que ser restritiva em privilégio ao bem-vida. Tá ok? Questão importantíssima, que se cair no seu concurso agora você arrebenta. Tá joia? Espero que você tenha gostado. Os principais temas envolvendo os delitos contra a dignidade sexual foram analisados em sala de aula. Um abraço.